explica só um pouco para o pessoal, né? O que são esses florais alquímicos e a astrologia suméria e como elas se complementam? Então, a astrologia suméria é, na verdade, a primeira astrologia, né? Antigamente não tinha uma impressora para tirar o mapa astral, né? Então era uma astrologia que os antigos alquimistas, na verdade, eles eram médicos. O alquimista, ele era assim, médico, ele era astrônomo, ele era economista. Então era uma pessoa muito completa de conhecimento, né? Não era uma pessoa que só fazia uma coisa, mas sim várias coisas, e que cada um tratava, né, de quem ia procurá-lo de uma forma diferente. Por exemplo, tem alquimistas que só conversavam, filósofos, tem alquimistas que eles trabalhavam como estrategistas de guerra, inclusive tem um que eu estudo muito, que é o John Dee, que era estrategista de guerra da Rainha Elizabeth I. E tem alquimistas que trabalhavam com a cura, com a doença, mas todos eles tinham uma visão ampla de todas as áreas da vida, né? Eles atuavam de uma forma muito ampla na vida e não só numa linha só, né? Então isso já é bem interessante. E aí essa observação do ser, né? Em relação a como que eram os atendimentos. Eram os atendimentos já eles sabiam qual era a lua, a fase da lua, que aquele atendimento ia ser feito, né, com vamos dizer, a hora marcada, e eles observavam o céu na pessoa. Então, eu olhar para você e conseguir entender onde está o teu Sol, a sua Lua, Mercúrio, Marte, em você. Então, é uma coisa muito da pessoa, né? E a gente sentir. Então, isso não tem um curso específico para isso. É algo que, né, veio para mim e, na verdade, fez eu reconhecer que eu tinha esse dom, mas é muito mais profundo do que simplesmente tirar, imprimir uma mapinha e ver o céu, né? Porque naquele momento que a pessoa nasce, naquela hora, tantas pessoas nasceram, né? E todos nós somos diferentes. Então, essa diferença, a gente, através da observação, então, quem vai passar em consulta comigo, vai ver que eu tenho o mapa lá impresso, tá? Como algo mais didático para mostrar para vocês. Mas eu estou lá falando muitas vezes, né? E a pessoa fala, Viviane, isso aí você está falando, não está no mapa. O que você está olhando? Porque eu estou lá observando a pessoa. E tem vezes, como muitas vezes eu falava, né? Falo para você que eu tenho certeza, né? Não, mas você tem que fazer isso, que eu vejo em você. Então, que às vezes me traz até uma certa ansiedade, né? Porque eu sei que a pessoa pode fazer, vai logo, faz, acontece, mas o timing, né, de eu ver até a pessoa fazer é diferente. Então, essa astrologia de observação, ela é complementada com os florais alquímicos, que não são florais só feitos de flores, né? São florais enriquecidos de óleos essenciais, pedras, minerais. Então, propicia a cada fase de 28 dias, que é uma nova sessão, é uma limpeza dos condicionamentos que a gente carrega, mas também uma conexão com quem a gente realmente é. E a cada mês a gente vai se sentindo um pouquinho mais próximo da nossa verdade, daquilo que realmente, né, é a linha da vida que a gente veio caminhar, e é algo que depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas muito rápidas, que nos primeiros meses já mudam a vida, né? Tem outras pessoas mais lentas. Quem pensa muito, querendo entender muito esse trabalho, é mais lento. Isso é para mim? Quem também. Mas você também tem seu lado bruxo que entende rapidinho, né? A mente atrasa só o percurso de realização. Mas as pessoas mais abertas, mais receptivas, elas mudam muito rapidamente, né, a vida. E não mudam para melhor nem para pior, mas muda em direção àquilo que realmente elas vieram fazer. Então, a minha observação da verdade da pessoa, com essa, né, enxergando o mapa na pessoa e não no céu, junto com esses florais, que eles me trazem a possibilidade de ajudar as pessoas a elas eliminarem os condicionamentos, os bloqueios, os medos,
é tudo que são traumas intrauterinos que a mãe passa pelo cordão umbilical na gestação, ajuda bastante a pessoa, a cada ciclo de 28 dias, dar mais um passo em direção à expansão da consciência, a enxergar realmente quem ela é, e isso não tem fim, né? Porque a gente só para de evoluir, de expandir e de, vamos dizer, querer ser feliz e mais feliz quando a gente desencarna, né? Senão, a gente está ali e sempre esses florais, novas fórmulas, nunca se repetem. Eu tomo 30 anos e nunca repeti uma fórmula. Então, e eu sempre acho que agora tá bom, né? Aí eu vou tomar mais uma fórmula e aparecem mais coisas ainda para eu me transformar, para eu me melhorar, para eu melhorar minha vida e para eu, né, mergulhar mais ainda naquilo que é o meu propósito. Falando para vocês, a Vivian, algumas pessoas podem chamar de coincidência. Eu chamo de sincronicidade, porque o que as coisas acontecem para ela na hora certa, para ela desenvolver, fazer, é absurda, né? Eu não sei se Sim. ela tem muita intuição ou né, consegue perceber mais do que nós as coisas quando chegam. Mas voltando à liderança do nosso público aqui do canal, como é que você vê nesses últimos anos esses líderes executivos, empresários? O que evoluiu para pior, para melhor? Como é que esse mundo você enxerga nessas pessoas essa evolução? Eu acho, por exemplo, muitos que eu atendo, né, no decorrer dos últimos anos, sentiu a necessidade, está sentindo ainda a necessidade de humanizar a empresa, né, as empresas. Até mesmo por conta dos mais jovens, né, que entram. Esses mais jovens, eles não têm aquela cabeça mais antiga de entrei na empresa, graças a Deus, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, né? Eles exigem muito mais consideração, eles fazem as coisas dentro de um flow muito maior, né, e não estresse, eles não querem se estressar. Então, vários líderes que eu atendo, eles sentiram a necessidade, inclusive, por exemplo, de colocarem salas de meditação dentro da empresa, emendar feriados. Então, foi um pouco até de exigência para conseguir uma qualidade mais bacana, né, de trabalhos. E vários que, vamos dizer, até que eu atendo, que tinham a cabeça mais rígida, mais racional e não, tem que ser desse jeito, o que existiu foi, né, muitas pessoas pedindo as contas, muita gente. Então, acaba que, né, tem essa exigência mais na força de mudar, porque tem que mudar mesmo, né? A cada ano se faz mais necessário a gente se atualizar, né? Os empresários se atualizarem, não somente em tendências que vão ajudar a empresa a ir melhor e ganhar mais dinheiro, mas se atualizar no que o ser humano está se tornando, né? Cada vez mais livre, cada vez sem preconceitos, cada vez mais, né, numa exigência muito grande de qualidade de vida e também de saúde mental, né? Então, hoje tem algumas empresas, inclusive, que pagam para alguns funcionários, né, o meu trabalho. Tem outras que pagam massagens, pagam, né, enfim, várias outras terapias que ajudam a ter uma qualidade de vida melhor e uma sanidade mental para poder trabalhar, né? Então, os empresários mais cabeça dura, mais duros, que não querem mudar, querem ser mais tradicionais, eles acabam tendo que mudar, né? Mesmo contra gosto. Porque senão ficam sozinhos na empresa. Então, tem uma coisa de se unir, né, em um movimento de olhar para o outro, né? E eu me lembro muito das nossas consultas, né, em que você sempre teve essa tentativa, né, de estar olhando para o outro, ajudando os teus colegas, ajudando um, ajudando o outro, fazendo conexões, sempre muito amado. Por quê? Porque você sempre teve esse olhar mais humano, né? Então, esses vão para frente.
E, às vezes, quando a empresa não comporta pessoas, né, líderes do bem, o líder do bem tem que sair para fazer uma outra coisa. Mas hoje é must mesmo essa mudança, e acaba que, senão, as empresas elas vão ficar, né, praticamente isoladas, né, e sem modernidade, sem pessoas novas entrando, trazendo uma energia nova. Bancos, né, pessoas que trabalham em bancos, por exemplo, Bradesco, uma leva gigante de pessoas que pediram as contas, porque ninguém suporta mais. E todo mundo está com mais coragem de cair fora, né? Então, ou muda ou muda. O amor vai pela dor, né? É. Nesses 2 anos agora, né, foi 2 anos muito sofridos para o mundo inteiro, e para o Brasil até foi assim, muito polêmico, né? Nós perdemos aí 600 mil vidas nessa crise sanitária absurda, né, que vivemos, e que agora também acaba numa crise econômica também muito profunda, uma crise política. O que você acha qual a sua visão desse momento? O que nós aprendemos nessa fase? O que nós podemos aprender? O que nós podemos fazer para ter uma visão mais positiva, para tentar melhorar esses aspectos todos? Bom, eu acho que isso que a gente teve, né, e na verdade não terminou, né, está tendo uma continuidade, mas desde o começo forçou todo mundo a ir para casa, né? Então, astrologicamente falando, energeticamente falando, existia uma demanda de vai para sua casa, ou melhor, vai para dentro de você para se observar, né? Meio que não teve muita escolha se não fazer isso. E quem não fez isso entrou em crise, ficou doente, deprimido, né? De todas as idades, vai de uma criança a uma pessoa mais velha. E muitos, né? Teve de tudo, né? A grande maioria das pessoas, graças a Deus, que eu atendo, que eu conheço, são pessoas que entenderam que era o momento de mudar, né? O momento de fazer mudanças na vida. Mesmo quem, né, com um poder aquisitivo grande foi, né, se mudou praticamente, saiu da casa de São Paulo para a casa, para a fazenda, casa de campo, casa da praia, mesmo assim sentiu essa necessidade de introspecção, de fazer algumas mudanças na vida e de ajudar ao próximo, né? Teve isso, inclusive, comigo. Sempre eu fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar, mas ajudava muito individualmente. E acabou que chegou em mim essa necessidade, né, por uma pessoa muito próxima até, que já estava trabalhando com meu pai, na casa do meu pai, que tem 85 anos, há 10 anos. E o que acontecia? Quando não tinha pandemia, eu passava na casa do meu pai, né, algumas vezes por mês, chamava ele para descer, levava ele para almoçar, para jantar, e não conversava com essa pessoa, né, que se chama Socorro. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Meu pai não podia mais sair, não podia ir para restaurante, então eu tinha que subir. E aí, conversando com ela, né, essa coisa de uma coisa leva a outra, ela me contou do trabalho dela de dar marmitas para os mendigos. E como estava difícil agora com a pandemia, né, fazer isso, porque os abrigos que eram mantidos pelas empresas, com a crise, as empresas não estavam mais mantendo, né? E ela, com umas meia dúzia de amigas dela, estavam tentando cozinhar para ajudar, só que praticamente sempre que elas saíam à rua, o número de mendigos, que era normalmente só homens, viraram famílias. Então ficou mais difícil, e aí eu comecei a ajudar, na verdade, ajudar, né, comigo, né, eu ajudando, mas com a ajuda também de outras pessoas que eu atendo, que me ajudaram a também ajudar. Então existiu não só em mim, mas muitas pessoas acordaram para essa necessidade do social. Então, de introspecção de um lado, mas de levar ajuda para o social maior do outro lado, né? Então, foi uma coisa muito interessante. Está acontecendo no mundo todo, eu acho que conversando com colegas também que são terapeutas, como eu morei fora, converso com muita gente lá fora, isso aconteceu lá fora também, né? Muita busca
de se conhecer e também, por outro lado, ajudar o próximo, mas alguns permanecem, outros não. Agora, né, quando tem uma nova ameaça, agora vem essa nova cepa aí, começa de novo, já, por exemplo, essa semana mesmo, algumas pessoas já meio que acordaram novamente, né? Então, parece que sempre tem que ter algum estímulo externo para a gente se ligar e entender o que realmente, né? Para que está servindo tudo isso? Porque eu acredito, pelo menos, que nada é em vão, né? E a gente tem que entender o lado positivo disso, porque senão todo mundo pira, né? Tem que ter o lado positivo. Né? No começo da pandemia, as pessoas, via muitas pessoas falar, agora vamos sair dessa mais humanos, melhores. Eu falei, mais ou menos, porque o ser humano, quando você tem escassez, né, na economia, quer dizer, a economia toda global ela diminuiu, e quando você tem escassez, o ser humano é meio egoísta, né, para não dizer muito. Então, na falta de farinha, meu pirão primeiro. E aí é que eu acho que é preciso, talvez, nós todos, né, refletirmos um pouquinho mais e agirmos um pouco em prol das pessoas que necessitam. Eu passo pelas ruas, eu moro em Ribeirão Preto, mas também atuo em São Paulo, outras capitais, e cada vez mais nas esquinas tem mais gente, mais gente, mais Sim. gente, na porta de farmácia, porta de supermercados, a gente não dá conta de atuar sozinho. Logicamente, Sim. a gente faz o que é possível, né? Mas acho que está faltando mais gente atuar mesmo. Com E nessa certeza. parte de interiorização também, né? Tem um amigo meu que ele falou, Theo, eu tenho 30 anos de casado e agora estou ficando em casa e estou convivendo com a minha mulher. Sabe que ela é até bacana, né? Eu estou conhecendo agora. Bom, você trabalha também com as pessoas bastante na individualidade. Esse seu trabalho, em geral, ajuda as pessoas no trabalho, na liderança? Tem efeito nas pessoas com que elas lidam? Então, sim, porque, né, naquilo que as pessoas elas são e no que elas fazem, conforme a cada sessão e a cada fórmula, né, do floral que elas tomam, vem à tona, né, os aspectos que elas precisam se aprimorar, né? Então, em todo, né, como um todo, né? Porque a gente não vive uma área somente, a gente tem várias áreas para a gente viver. Então, é um aprimoramento da pessoa se tocar, que ela tem um corpo físico, então ela quer melhorar fisicamente, é uma melhora na parte emocional, na parte espiritual, no trabalho. Então, é muito bacana esse trabalho, porque vai aflorando as necessidades do dia a dia. E o que é a pessoa, né, o floral, ela mostra para a pessoa o que ela tem que fazer. O floral não vai resolver para ela, mas mostra aquilo que ela realmente tem, aonde ela tem que se aprimorar. E, de novo, ela precisa se aprimorar sempre, né? A gente nunca pode achar que a gente está já ok, né? Porque sempre a gente pode melhorar, então por que não? Né? Que eu brinco, por que a gente vai ficar a vida inteira transformando chumbo em ouro? Não, vamos transformar ouro em diamante, né? É mais legal do que chumbo em ouro. Então, sim, individualmente a gente vê, né, um aprimoramento integral do ser humano em todas as áreas que ele vive.